Fala pessoal, bem-vindos ao Radar de Setores e Ações dessa semana. E hoje, galera, a gente vai falar um pouco a respeito das diferenças entre bancos estatais e bancos privados. Bancos estatais que têm aí como sócio o governo e bancos privados que não têm esse acionista diferente aí. O banco estatal, pessoal, historicamente negocia a um múltiplo mais baixo que um banco privado. A maioria olha para isso e pensa, ó, desconto. Ou pensa, é por causa da ideologia. Mas nenhuma das duas respostas está certa. Hoje eu vou te mostrar a matemática por trás disso e por que ignorar essa matemática é uma forma de comprar risco disfarçado de desconto, de preço baixo. Fica comigo. A armadilha do múltiplo baixo e o mecanismo do indicador que a gente chama de QE. Quando você compara o preço de uma ação pelo valor patrimonial que aquela empresa possui entre um banco estatal e um banco privado, e você vê que o banco estatal ele está mais barato, a primeira pergunta que você devia fazer não deveria ser, por que está mais barato? E sim, deveria ser o que é que justifica esse banco custar mais barato do que o outro, tá? E a resposta técnica para isso, ela tem nome, que é custo de capital próprio, ou QE, que é um indicador, tá, pessoal? Então, esse custo de capital próprio, ele é a taxa de retorno que um investidor, ele exige de uma empresa para aceitar o risco de segurar aquela ação. Tá? Então, quanto maior for o risco percebido, ou seja, maior for o QE, maior é também essa discrepância entre segurança e insegurança em relação a uma ação. Então, menor é o preço justo que aquele ativo, que aquele fluxo de resultado, ele sustenta. Então, mesmo que uma empresa tenha um ROI que seja parecido entre um e outro banco, se você tem um custo de capital próprio maior, você tem essa percepção de risco. E é exatamente aí que entra o prêmio do risco político, tá? Por quê? Um banco estatal, pessoal, ele carrega uma variável que nenhum banco privado carrega. A possibilidade de decisão de crédito ou de distribuição de dividendos sofreu uma influência por causa de um ciclo político e não só de um ciclo econômico. Então, até um ciclo de intervenção mais direta, o mercado, historicamente, precifica isso como a empresa comprimindo os seus múltiplos e não porque o banco piorou o seu operacional, mas porque esse custo de capital próprio exigido, ele subiu, porque existe uma interferência política nas decisões daquela instituição, tá? Isso significa que parte desse desconto, quando você olha lá o preço da ação dividido pelo valor patrimonial, ele na verdade ele não é desconto nenhum. Ele é um mercado cobrando o prêmio de risco político pelaquela empresa embutido no preço da ação. Então, se você já entendia essa mecânica antes desse vídeo, você está à frente da maioria dos investidores que eu vejo analisando bancos aí só pelos múltiplos de lucro ou de P sobre VP, que é o preço da ação sobre o valor patrimonial que a instituição possui, tá? Então, avançando, pessoal, a gente vai falar um pouco agora da resiliência e o prêmio que é pago pelos bancos privados, né? Vamos olhar o outro lado da história. Desse outro lado da equação, a gente está olhando o motivo pelo qual o mercado aceita pagar mais caro por um banco privado, que às vezes vai ter o mesmo ROI, né? O mesmo retorno que um papel de um banco estatal. Esse diferencial é a governança, tá, pessoal? Um conselho diretor, uma diretoria em si, que responde primariamente a critérios apenas técnicos e ao acionista minoritário, sem ter essa variável de decisões políticas no meio do caminho. Isso traduz aí em uma margem financeira líquida, muito mais consistente no longo do tempo, em ciclos mais longos, ciclos econômicos. Porque a política de crédito, ela não vai mudar de direção por um motivo alheio, né? Ela vai mudar de direção caso exista um risco de crédito em si. Então, para quem vai só olhando os múltiplos simples, vai só olhando o P sobre VP e olhando o ROI, que é o retorno que a empresa está entregando, essa diferença com o risco institucional, ela fica invisível, mas ela está precificada. O mercado, ele não está sendo irracional quando ele paga mais caro por um banco privado que tem um ROI, que tem um retorno financeiro parecido com um banco estatal. Ele está, na verdade,
pagando por um risco menor. Então, quando a gente vê esse risco institucional, a gente vê que nos bancos privados essa governança ela é muito mais previsível. E aí, se isso se aplica à forma como a sua carteira está posicionada hoje, vale revisar se o que parece um múltiplo esticado em um banco privado não é, na prática, o preço justo por aquela instituição te entregar um risco gerencial muito menor do que, às vezes, outras instituições parecidas que têm ações na Bolsa, tá? Então, quando a gente vai falar aí de um raciocínio prático de alocação, isso não significa que o banco estatal nunca faz sentido numa carteira. Significa só que ele faz sentido quanto o preço ele já está embutido nessa margem de segurança, né? Quando essa margem de segurança ela é suficiente para compensar esse risco político, né? Esse prêmio que é exigido pelo risco político, e não é quando o múltiplo está baixo, né? Você tem que tratar isso como uma vantagem por si só quando você traz isso para dentro da realidade da sua carteira e dentro do seu gerenciamento de risco, isso faz sentido, tá? Então, a pergunta certa antes de alocar não é qual múltiplo é mais baixo, qual empresa necessariamente está mais descontada. No Brasil, que a gente tem aí dos 5 grandes bancos do país, 2 sendo estatais, que é a Caixa e o Banco do Brasil, né? Esse desconto compensa nesse indicador que a gente chama de KE, né? Se ele é mais alto dentro de um ativo, você precisa entender que o preço ele carrega esse impacto, né? Ou você está pagando pouco por risco que ainda não apareceu no resultado. Então a gente tem que sempre ficar de olho em indicadores mais complexos quando a gente tem setores que têm nuances, né, que tem detalhes mais específicos. E aí, pessoal, caminhando agora para a gente fechar. Se você já tinha essa distinção entre o que é um desconto real e o que é um prêmio de risco político claro na sua cabeça, ou se esse vídeo mudou como você vai olhar para esses múltiplos daqui para frente, conta para mim nos comentários, que a gente sempre lê, troca umas figurinhas, a gente troca umas ideias. Se esse vídeo te ajudou a enxergar esse risco melhor, que você ainda não tinha mapeado, manda ele para alguém que você acredita que também vai gostar de entender melhor essas diferenças. Porque para quem quer ir além do que cabe num vídeo só, você também pode visitar o nosso site, que é o minascapitaleducação.com.br. Lá você vai encontrar 2 caminhos. A gente tem tanto os nossos cursos gratuitos de nivelamento, para quem ainda está estruturando a base, precisa rever conceitos iniciais, quanto também os nossos cursos mais avançados, que já vão falar de estratégias de investimento, de fazer gestão patrimonial, para quem já quer alcançar o próximo nível. Pessoal, esse é o conteúdo que a gente constrói junto com os nossos clientes e alunos há mais de 10 anos e está tudo disponível para você também. Curte, segue a gente. Até a próxima semana.